Graça e paz de Cristo. Hoje nós vamos ler Provérbios, capítulo 31. Nós vamos ler o último capítulo de Provérbios. Se você acompanhou esse estudo ao longo desse mês, então você deve ficar alegre, deve ficar contente, porque cada capítulo de Provérbios trouxe revelações que com certeza você vai aplicar na sua vida. E se você aplicar na sua vida, você vai crescer, se desenvolver, melhorar, se aperfeiçoar. Isso vai trazer uma vida nova ao seu redor para a sua vida. Então hoje é dia 31 de julho. Nós estamos fazendo um estudo do livro de Provérbios. O livro de Provérbios é um livro que traz revelações, orientações, direcionamento, posicionamento, conselhos para todas as áreas da nossa vida. E o livro de Provérbios tem justamente 31 capítulos. E se você ler um capítulo por dia, você consegue todo mês completar a leitura de Provérbios. Cada leitura de cada capítulo deve ser feita com observação, com atenção em relação ao que aquele texto traz para nós de orientação, de revelação, no que eu posso melhorar, como eu posso crescer. Se você faz isso, se você fizer isso todos os meses, anotando aquilo que você pode fazer para crescer e melhorar, com certeza, depois de um tempo, você muda a sua vida, você muda as pessoas ao seu redor, as pessoas à sua volta. Então, vamos terminar Provérbios hoje. Vamos ler Provérbios 31. Lembrando, nós estamos lendo a Bíblia na versão da NTLH. NTLH é a abreviação de Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Se você já tentou ler a Bíblia e achou muito difícil, achou que a linguagem estava muito pesada, então procure ler na NTLH. Você vai entender as histórias, você vai entender com mais facilidade o texto da Bíblia, porque a NTLH, que é a Nova Tradução na Linguagem de Hoje, é uma Bíblia na língua atual, na língua atualizada. Então aqui Provérbios 31 é um capítulo que não foi escrito pelo rei Salomão. Salomão escreveu do capítulo 1 ao capítulo 29. Ontem você leu comigo que o capítulo 30 foi escrito por um sábio chamado Agur. E o capítulo 31 foi escrito por um rei estrangeiro. E o nome desse rei era rei Lemuel. E aqui no capítulo 31, ele fala para nós os conselhos que ele recebeu da mãe dele. Então podemos dizer que Provérbios 31 é um capítulo que foi escrito por um rei, o rei Lemuel, mas na realidade por trás do que está escrito aqui foi uma mulher que escreveu. Porque o rei Lemuel fala que ele escreveu o que a mãe dele deu de conselho para ele. Então, por trás aqui de Provérbios 31 é uma mulher que está escrevendo. Foram as ideias que ela deu para o filho, que era rei, e que ele colocou no papel e veio para a Bíblia nesse capítulo 31 de Provérbios. Então vamos ler aqui Provérbios 31. São estas as palavras solenes que a mãe do rei Lemuel lhe disse. Veja, a mãe dele disse para ele. São os conselhos que ela deu para ele. Verso 2. Você é o meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Quando você vê que a mãe do rei Lemuel fala assim, você é o meu filho querido, a resposta das minhas orações, algumas pessoas dizem que ela era estéril e que ela orou bastante para que esse filho nascesse. Outras pessoas
dizem que você é o meu filho querido, a resposta das minhas orações. Outras pessoas dizem que o rei Lemuel era um filho mais chegado, mais querido, mais perto dela. E que ela pediu a Deus que ela tivesse um filho mais próximo. Então você é o meu filho querido, a resposta das minhas orações. Deus me deu um filho mais perto, mais chegado. Seja como for, Deus deu um filho para ela. E esse filho era um filho atencioso. Então e ela recebeu isso porque ela orou a Deus. Então aqui no versículo 2 já fica uma revelação. A oração pode mudar pessoas, pode derramar bênçãos, pode trazer respostas do impossível. Uma mulher que é estéril pode pedir a Deus por um milagre. E uma mãe que pode ter filhos que estão caminhando por caminhos tortos pode orar a Deus para que Deus traga esse filho, essa filha, para os caminhos dele e para mais perto. O Senhor tem poder de fazer isso. Então, ela fala no verso 2: Você é o meu filho querido, a resposta das minhas orações. O que lhe direi? Então, aqui a mãe pergunta: O que eu vou falar? O que eu vou te ensinar? O que eu vou deixar para você? Verso 3: Não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Então, o primeiro conselho dela: não viva na prostituição. Ela dá o conselho para o rei Lemuel, que é um homem. Mas esse conselho também vale para toda mulher. E quando ela dá um conselho para um rei, nós podemos entender que reis são pessoas que administram pessoas, administram recursos, que são os impostos, administram muitos bens, o patrimônio do palácio, e da mesma forma como os reis precisam administrar, eles também precisam administrar as suas emoções. Um rei precisa saber como lidar com os desafios, com a administração das pessoas. Precisa saber lidar com todo tipo de pessoas. Da mesma forma que um rei tem todos esses desafios, eu e você temos esses desafios. As pessoas que não agem como reis, as mulheres que não agem como rainhas, administrando a sua espiritualidade, o seu relacionamento com Deus, administrando as suas emoções, percebendo quando estão carentes, para não se deixarem levar por relacionamentos errados, a pessoa acaba caindo nisso. Muitas pessoas se envolvem com pessoas erradas e muitas pessoas vivem de relacionamento em relacionamento querendo encontrar um propósito, um sentido para a vida, mas não estão sendo reis, não estão sendo rainhas das suas emoções. Que você não se entregue por carência afetiva, por migalhas de pessoas que dão um abraço, que oferecem um tempo de intimidade, mas que não estão com você. Porque tem muitas pessoas que estão vivendo assim, vivendo relacionamentos, buscando preencher um vazio da sua alma. E a Bíblia conta que havia uma mulher que vivia dessa forma. Se você abrir o Evangelho de João, no capítulo 4, a Bíblia fala a respeito de uma mulher que morava em Samaria. A Bíblia fala que ela conta a história dela como a história da mulher samaritana. A Bíblia fala que Jesus foi até Samaria e que Jesus teve um encontro com essa mulher e conversou com ela e disse para ela: traga-me o seu marido. E ela disse: eu não tenho marido porque eu não tenho.
E aí Jesus respondeu para ela: é verdade, porque você já teve 5 e o homem com quem você vive agora também não é seu marido. Então é uma mulher que estava vivendo, era uma mulher que estava vivendo o 6º relacionamento, querendo encontrar uma resposta para a vida dela, mas ela não encontrou a resposta para preencher o vazio da alma dela até o momento em que ela teve o encontro com Jesus. E a Bíblia conta lá no Evangelho de João, no capítulo 4, que depois que ela teve o encontro com Jesus, ela deixou o que ela estava fazendo, entrou na cidade e começou a dizer: venham conhecer a Jesus. Venham, porque ele disse que tem a água da vida. Ele falou toda a minha vida. Ele revelou o vazio que eu carregava na minha vida. Então, muitas pessoas estão se entregando, gastando o seu dinheiro, se entregando para uma mulher, para várias mulheres, ou mulheres que estão se entregando para vários relacionamentos, querendo preencher o vazio da sua alma. Então, o verso 3, o primeiro conselho da mãe do rei Lemuel: não gaste toda a sua energia, nem todo o seu dinheiro com mulheres, pois até reis já se destruíram assim. Não gaste a sua força procurando preencher o seu vazio com relacionamentos com pessoas que também são vazias, com pessoas que não têm relacionamento com Deus, com pessoas que não vão trazer aquilo que a sua alma precisa e que só Deus pode entregar a você. Seja uma pessoa que reina sobre a sua vida espiritual, sobre o seu relacionamento com Deus. Agora o verso 4. Escute, Lemuel, os reis não devem beber vinho, nem outras bebidas alcoólicas. Esse é o segundo conselho da mãe do rei Lemuel. Uma pessoa que é rei, uma mulher que é rainha, uma pessoa que reina, que administra a sua vida, não deve se entregar para a bebida de maneira nenhuma. Não deve beber nem vinho e nem outras bebidas alcoólicas. Nós lemos no dia 20, Provérbios capítulo 20. E Provérbios capítulo 20 fala que o vinho é escarnecedor, o vinho é zombador. Por que Provérbios 20 fala que o vinho é escarnecedor e zombador? Porque parece que é uma bebida muito agradável, muito leve, ao contrário de outras bebidas que são mais fortes. O vinho, ele traz um convite. É só uma bebida leve, uma bebida suave, uma bebida que harmoniza bem com o jantar, com uma refeição. Então, você pode beber tranquilamente, porque é muito suave, não vai embebedar ninguém. Então, o vinho, ao contrário de outras bebidas que são mais fortes, que são amargas, ele traz esse convite. Então ela fala: escute, Lemuel, os reis não devem beber nem mesmo o vinho. Por isso que Provérbios 20 fala: o vinho é escarnecedor, ele é zombador, ele tem uma armadilha por trás dele. Parece que não vai dar nada, que é muito leve, mas por causa do vinho, Provérbios capítulo 23, nos últimos versículos, do versículo 29 até o último versículo, falam que as bebidas fazem a pessoa perder completamente o controle da sua vida. Então Provérbios 23 fala bastante que não se deve entregar à bebedice. Então ela fala: escute, Lemuel, os reis, quem quer governar, quem quer reinar, quem quer ter a inteligência, a sabedoria para decidir bem, não deve beber vinho, nem mesmo vinho,
nem outras bebidas alcoólicas. Deve manter-se sóbrio para aprender e decidir com sabedoria. Então ela fala aqui, versículo 5: quando eles bebem, quando os reis bebem, quando uma pessoa reinante bebe, ela não lembra das leis e esquecem os direitos dos que são explorados. Lá em Provérbios 23, a Bíblia fala que aquele que bebe, ele se machuca e ele fala: quem foi que me bateu? Eu não vi. Onde será que eu tropecei? Eu não lembro. Lá em Provérbios 23 fala que depois que uma pessoa bebe, ela vê coisas e fala o que não deve. Então, o verso 5: quando uma pessoa reinante bebe, não lembra das leis espirituais, das leis de como tratar as pessoas. Muitas pessoas que bebem começam a xingar, gritar, humilhar, desonrar outras pessoas e esquecem os direitos dos que são explorados. Uma pessoa que reina precisa cumprir a lei, precisa cumprir justiça para as pessoas que estão ao seu redor, para as pessoas que estão à sua volta. Imagine uma pessoa que lida com leis, com direitos de outras pessoas. Uma pessoa que bebe, perde a noção, perde o sentido. Verso 6: as bebidas alcoólicas são para os que estão morrendo, para os que estão na miséria. Então, a mãe do rei Lemuel diz: bebida é para quem está na morte, para quem está na miséria, para quem não tem mais saída, para que a pessoa esqueça o que ela está sofrendo. Veja, ela fala isso no verso 7, que eles, os que estão morrendo e os que estão na miséria, que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Então ela está dizendo que a bebida é para aqueles que não querem mudar. Estão na pobreza, estão infelizes e não querem abrir o seu coração, os seus pensamentos para o enfrentamento. Porque uma pessoa que está numa situação de pobreza, e pobreza não é questão de pobreza de dinheiro. A pessoa pode ter muito, muito, muito dinheiro e ser uma pessoa pobre, vazia. E tem muitas pessoas que têm muito, muito, muito dinheiro e que estão procurando com prostituição, com diversões, uma forma de preencherem a alma delas, porque elas estão pobres de espírito, elas estão infelizes, às vezes se questionando: por que eu ganho tanto dinheiro, mas eu não consigo ser feliz no amor? Eu não consigo preencher o vazio da minha alma. Eu tenho muito dinheiro, mas eu não consigo, parece que tenho uma inquietação que não sai de mim. Existem pessoas que estão bebendo bebidas caras, que colocam até um bar dentro de casa com bebidas importadas e procurando aliviar o seu sofrimento, a sua dúvida a respeito da vida, do propósito da vida, porque estão pobres, estão infelizes. Então, o verso 7, quando fala que eles bebam e esqueçam que são pobres e infelizes, as pessoas podem ser pobres e infelizes, mas se elas decidem: eu vou parar de beber, eu vou procurar a Deus, eu vou procurar a sabedoria, eu vou procurar as respostas para que eu não fique preso nisso. A pessoa pode sair da pobreza e pode sair da infelicidade. Mas o verso 7 fala que quem não quer sair dessa condição, que eles que são os que estão morrendo, os que estão na miséria, que eles
que não querem mudar de vida, bebam e esqueçam que são pobres e infelizes. Mas você que é um rei, a mãe do rei Lemuel está falando isso para ele. Mas você é um rei. Então você não deve beber. Você deve ir atrás da sabedoria. Você deve buscar a Deus. Agora o verso 8. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Verso 9. Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Então, o terceiro conselho dela: seja uma pessoa que protege os vulneráveis, as crianças, os adolescentes, os vulneráveis, os órfãos, as viúvas, os que não conhecem os seus direitos. E quando você conhece os direitos da pessoa e você pode ajudar a pessoa, socorrer a pessoa, acompanhar a pessoa para tirar um documento de identidade, ajudar uma pessoa quando ela precisa de um apoio, ajudar os idosos. Então fale a favor dos que precisam de ajuda. Seja o próximo do outro. Seja a pessoa que socorre o outro. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, Jesus contou uma história para revelar a importância de ajudar o próximo. Jesus contou uma parábola, uma história, que é conhecida como a história do bom samaritano. Os judeus não se davam bem com os samaritanos. E então Jesus contou a seguinte história. Certa feita, um homem estava no seu caminho e de repente ele foi assaltado. Feriram aquele homem, bateram naquele homem, roubaram aquele homem, deixaram ele quase morto à beira da estrada. E aí Jesus disse: vinha passando um sacerdote. Os sacerdotes eram os líderes religiosos, como um pastor hoje. Então passou aquele sacerdote, aquele pastor, e viu aquele homem ferido na estrada e passou de largo, passou de longe e não fez nada. E aí Jesus disse: em seguida passou um levita. Os levitas eram as pessoas que cuidavam da adoração no templo, aqueles que preparavam o culto. Então, um levita era ensinado a ajudar os pobres. Mas Jesus disse, o levita fez a mesma coisa. Ele passou de longe. E por último, passou um samaritano. Os samaritanos não falavam com judeus. E aí Jesus disse, mas o samaritano pegou aquele homem ferido, colocou no seu próprio animal, levou para uma hospedaria e disse para o dono da hospedaria: eu vou voltar, cuide bem desse homem e quando eu voltar eu vou pagar todas as despesas que você tiver com ele. E aí Jesus fez uma pergunta: qual deles foi o próximo daquele homem ferido? E obviamente a resposta foi aquele que o ajudou. Então muitas vezes as pessoas buscam o socorro de alguém que deveria, que às vezes ostenta um título. O sacerdote, ou seja, o pastor, o levita, aqueles que adoram, fazem o louvor, os dois não ajudaram aquele homem. Mas um samaritano, que eram o povo que não falavam com os judeus, foi aquele que atendeu. Então, o verso 8 e o 9
falam sobre isso. Fale a favor daqueles que não podem se defender. Proteja os direitos de todos os desamparados. Fale por eles e seja um juiz justo. O rei Lemuel também julgava as demandas do povo. Então ela fala: você tem poder, foi dado a você. Então seja um juiz justo. Você tem sido justo? Você que ocupa um cargo de professor, ocupa um cargo de supervisor, encarregado, líder, chefe, diretor, presidente. Dentro da sua casa, você é um pai justo, uma mãe justa, você que tem mais de um filho. Muitas vezes, os pais tratam um filho com mais preferência em relação ao outro. Então, você é justo quando é dado um poder na sua mão? Fale por eles e seja um juiz justo. Proteja os direitos dos pobres e dos necessitados. Esses são os primeiros conselhos que a mãe do rei Lemuel dá a ele. Em seguida, no versículo 10 até o versículo 31, Provérbios 31 tem 31 versículos. Agora nós vamos entrar no versículo 10. Do versículo 10 até o versículo 31, ela só fala de um assunto. Ela fala sobre a mulher virtuosa. Ela dá conselhos para o filho dela. É uma mulher falando para o filho observar qualidades, virtudes em uma mulher. Então, veja, é uma mulher falando para o seu filho. Preste atenção nessas qualidades. Preste atenção nessas virtudes. Escolha uma mulher que tenha essas características. É uma mulher falando para o seu filho. Preste atenção nisso. E o rei Lemuel colocou aqui o que a mãe dele disse para ele. Então ela disse assim no verso 10: como é difícil encontrar uma boa esposa. Ela vale mais do que pedras preciosas. Verso 11: o seu marido confia nela e nunca ficará pobre. Então ela está dizendo: procure uma mulher que você possa confiar nela. Uma mulher que seja honesta, que seja íntegra, que seja fiel, que seja correta. E uma mulher que vai ajudar você a prosperar. Uma mulher que não vai fazer com que você fique pobre. Versículo 12, ela vai detalhando aqui. Em todos os dias da sua vida, ela só lhe faz o bem e nunca o mal. Então isso aqui traz um ensinamento. Como você trata o seu cônjuge? O texto aqui está falando que a mulher só deve sempre tratar bem o seu marido. Mas fazendo a leitura do outro lado, o marido também tem o dever de tratar bem a sua esposa todos os dias. Você não pode fazer uma leitura que diz que só a mulher tem esse dever. Inclusive, depois que nós lermos esses versículos, nós vamos ler um texto de Efésios, no capítulo 5, que fala que o homem deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você sabe que Cristo deu a vida pela igreja. Então ele está, no texto de Efésios, Paulo está trazendo orientações a respeito do relacionamento. E ele fala, o homem deve dar a vida pela sua mulher, então ele deve tratar bem a esposa. Agora o verso 13. A mulher virtuosa está sempre ocupada, fazendo roupas de lã e de linho. Isso significa que a mulher virtuosa não tem tempo para ficar de fofoca, falando a respeito da vida de outras pessoas. Mas ela está sempre ocupada fazendo as roupas de lã e de linho. Fazendo roupas de lã e de linho significa cuidando da casa, cuidando da provisão, cuidando para que tudo em casa fique bem. Administrando, cuidando da família dela, cuidando do que é dela, cuidando bem daquilo que
recebeu de Deus, a sua família. Verso 14. De lugares distantes ela traz comida para casa, como fazem os navios que carregam mercadorias. Então o verso 14 está dizendo que a mulher que é virtuosa, ela sabe onde compra tudo o que precisa para casa. Ela procura se informar a respeito de onde eu posso comprar o que eu preciso para dentro da minha casa. E você vê que ela se preocupa com a comida de casa. A comida fala de coisas que são importantes para dentro da casa dela. Mais uma vez, não tem tempo de ficar cuidando da vida dos outros, porque está ocupada cuidando da própria família. Verso 15. Ela se levanta de madrugada para preparar comida para a família e para dar ordens às empregadas. Então, o versículo 15 está falando que ela tem gestão no tempo. Ela acorda cedo para administrar bem o tempo, para que tudo na casa funcione bem, para que os filhos possam ir para a escola na hora certa, para que o marido possa receber o que precisa, para atender a sua casa, para atender a sua família, para que todos cumpram o que cada pessoa precisa cumprir. Ela é uma gestora do tempo e que auxilia na administração do tempo de todas as pessoas de casa. Aí o verso 16. Examina e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou e faz nela uma plantação de uvas. Então a mulher virtuosa, ela não fica só dependente do marido. Ela sabe avaliar propriedades. Ela sabe como precificar. O que é precificar? Sabe o preço de uma propriedade. Ela não é enganada, mas ela é uma pessoa que se informa a respeito da administração do patrimônio. Tem gestão patrimonial, gestão administrativa. Então, examine e compra uma propriedade com o dinheiro que ganhou. Se ela compra uma propriedade com o dinheiro que ela ganhou, ela é uma mulher empreendedora. Ela tem os seus negócios também. E esse versículo 16 mostra uma coisa importante para as mulheres. Elas não... A mulher virtuosa, ela não é aquela mulher que tudo fica na mão do marido. Ele tem a administração de tudo, só ele sabe fazer as coisas. Tem muitas famílias em que só o homem cuida de tudo. Quando o homem morre, a viúva muitas vezes acaba sendo enganada por advogados mal intencionados na distribuição do patrimônio, por pessoas familiares que vêm e a mulher acaba ficando desamparada. Então o verso 16 fala que a mulher que é virtuosa, a mãe do rei Lemuel aqui está dizendo para ele: procure uma mulher que empreende, uma mulher que tem o dinheiro dela, uma mulher que sabe gestão administrativa, que sabe ver uma propriedade e comprar, e que sabe também cuidar da terra. Ela faz uma plantação de uvas. Porque se você encontra uma mulher assim, os teus filhos, no caso da sua morte, se acontecer alguma coisa com você, ela vai saber como administrar a casa. Então o verso 16 aqui traz um direcionamento para as mulheres. Não é pecado querer saber administrar, não é pecado querer trabalhar, porque tem famílias em que existe essa imposição: você não vai trabalhar. E a mulher muitas vezes fica sufocada. Tem mulheres que querem fazer uma faculdade e o marido fala: você não vai fazer. Porque eles têm medo que a esposa encontre uma outra pessoa e venha ser infiel. Mas esse tipo de medo revela insegurança. Esse tipo de medo também mostra que
não existe confiança. E nós vimos aqui no versículo 11, que a mulher virtuosa, o seu marido confia nela. Então o marido tem confiança nela. Então fica uma pergunta: casou com uma mulher, então confia ou não confia? Agora o verso 17. É esforçada, forte e trabalhadora. É uma pessoa esforçada. Uma pessoa que busca melhorar. Uma pessoa que é forte, uma pessoa que é perseverante. Uma pessoa trabalhadora. 18. Conhece o valor de tudo o que faz e trabalha até tarde da noite. Então, conhecer o valor de tudo o que faz significa saber exatamente o que está fazendo, por que está fazendo e sabe qual o valor do que está fazendo. Então, significa se aplica naquilo que faz. Verso 19. Ela prepara os fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Percebe no verso 19 que ele diz assim: ela prepara fios de lã e de linho para tecer as suas próprias roupas. Ela prepara o que ela vai usar para costurar as roupas. Isso fala de zelo com a aparência, de zelo com a saúde, de zelo com o cuidado com o corpo. Fala de zelo com manter-se sempre cuidando de si. Existem mulheres que casam e depois que casam não cuidam mais da sua pele, da sua saúde, da sua aparência, dos seus cabelos. Então o verso 19 fala sobre esse zelo, sobre esse cuidado da mulher. Agora o versículo 20. Ela também ajuda os pobres e os necessitados. Então é uma mulher que tem uma preocupação social. Não é uma mulher que é voltada só para si. Existe um equilíbrio. Não é uma mulher que é vaidosa, que cuida da aparência de si, da sua própria beleza e os pobres que fiquem lá. Mas cuida de si e também tem preocupação com os pobres e os necessitados. Verso 21. Quando faz muito frio, ela não se preocupa, porque a sua família tem agasalhos para vestir. Então é uma mulher que já cuidou de tudo, da administração da casa. Seja no verão, seja no inverno, ela já fez todo o planejamento da família. 22. Faz cobertas e usa roupas de linho e de outros tecidos finos. Então aqui o versículo 22, quando diz que ela faz cobertas, ela se prepara para os momentos difíceis e ao mesmo tempo ela não descuida de si mesma. Quando diz aqui o texto usa roupas de linho e de outros tecidos finos, significa escolhe o que é melhor para poder cuidar, zelar de si. 23. O seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos do lugar. Então veja que o versículo 23 aqui tem uma responsabilidade para os homens também. Os homens muitas vezes não querem se esforçar. Aqui é a mãe de um rei falando para um rei. Escolha uma esposa assim, com essas virtudes. Mas tem muitos homens que não querem pagar o esforço de serem homens que são reinantes. Eles são relaxados, são preguiçosos, são iracundos, cheios de ira, sem autocontrole, sem autodomínio, que não se preocupam com os outros, mas são egoístas. E aí estão dizendo: não tem mulher. Não tem mulher? Ou você não tem sido um homem que tem cumprido seu papel de ser reinante? Da mesma forma, tem mulheres que não querem seguir as recomendações da Bíblia e dizem: não tem homem. Não tem homem? Ou você não tem sido uma reinante?
Então aqui o verso 23 traz uma responsabilidade para os homens. O seu marido é estimado por todos. Então é um dos principais cidadãos do lugar. Então significa que tem reconhecimento pelo trabalho que faz, por ser uma pessoa que também mostra que tem valor. O que se tem visto nesses dias são pessoas que não são reinantes, que não buscam ser pessoas de valor, exigindo e querendo pessoas de valor, sem que elas sejam primeiro pessoas de valor. Então, verso 23. O seu marido é estimado por todos. É um dos principais cidadãos do lugar, ou seja, é reconhecido como uma pessoa que é íntegra, é honesta, é verdadeira, é correta, é justa, tem produtividade, tem prosperidade, tem estrutura para cuidar de uma família. Agora o verso 24. Ela faz roupas e cintos para vender aos comerciantes. Aqui no verso 24 você vê que ela é uma mulher empreendedora. Ela faz roupas. Ela faz cintos para vender aos comerciantes. Ela tem produtos que ela vende para fornecedores. Ela não vende para o consumidor final. Ela vende para os comerciantes repassarem para os outros. Então ela tem uma visão empreendedora, ela é uma mulher empreendedora. Verso 25. É forte, respeitada e não tem medo do futuro. Então fala que é uma mulher que tem persistência. Vamos lembrar aqui. É a mãe do rei Lemuel dizendo para o rei Lemuel: procure uma mulher assim. Procure uma mulher que seja forte, uma mulher que seja respeitada, uma mulher que administra bem as coisas, que não tem medo do futuro. Aí o verso 26. Fala com sabedoria e delicadeza. Ou seja, tem palavras sábias para dizer. 27. Ela nunca tem preguiça e está sempre cuidando da sua família. Então ela está sempre focada no que é importante. Não tem tempo de ficar cuidando da vida dos outros, fazendo fofocas da vida dos outros, jogando tempo fora. Verso 28. Os seus filhos a respeitam e falam bem dela, e o seu marido a elogia. 29. Ele diz: muitas mulheres são boas esposas, mas você é a melhor de todas. Então no verso 28 e 29 diz que as próprias pessoas de casa reconhecem o seu valor. E o próprio marido elogia dizendo: tem muitas mulheres que são boas esposas, mas você é a melhor de todas. 30. A formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor, Deus, será elogiada. Então o verso 30 traz aqui um direcionamento. Quem fica olhando só a aparência, casa pela aparência, depois acaba perdendo a alegria naquele relacionamento. Por isso tem muitos homens que casam pela aparência. Então quando eles envelhecem, eles já dizem: esse casamento não faz mais sentido para mim. Case com alguém com quem você consegue conversar, trocar ideias, ter planos em comum. Case com alguém em que você vai envelhecendo junto e que você vai aprendendo e conhecendo a outra pessoa ao longo do tempo. Uma pessoa não permanece a mesma pessoa pelo resto da vida. A pessoa vai evoluindo, vai crescendo, vai tendo novas ideias, vai se formando no longo do tempo. Ter projetos em comum, ter propósitos em comum, permite que o casal avance. Tem muitas famílias em que casaram sem faculdade. O marido foi fazer faculdade e disse para a esposa: faz também. E a esposa disse: eu não vou fazer, eu confio em você. O marido foi, fez faculdade, cresceu, teve novas ideias.
E a mulher ficou nas mesmas ideias. Ficou para trás, ficou no mesmo mundo quando se casaram. Começa a ter um descompasso nas ideias, nos planos, nos pensamentos. Já aconteceu também o oposto. A mulher entrou na faculdade e disse para o marido: faça uma faculdade. E o marido disse: faz você. E a esposa fez. Mudou os pensamentos, avançou em ideias, cresceu e já houve desalinhamento das ideias. Às vezes um diz: vamos abrir um negócio. E o outro diz: dá muito trabalho, tem que aprender muita coisa, não vai dar certo. Então, é necessário que existam planos pensados para os dois o tempo todo, para que exista um crescimento de fase por fase, etapa por etapa, para que possa haver essa vida a dois com propósitos para o casal. Agora, quem casa só pela aparência acaba se enganando. A aparência passa um dia, a força passa um dia. Então a formosura é uma ilusão e a beleza acaba, mas a mulher que teme o Senhor Deus será elogiada. Versículo 31. Deem a ela o que merece, por tudo o que faz, e que seja elogiada por todos. O verso 31 traz um direcionamento. Deem para essa mulher, que é a mulher que teme o Senhor, que é a mulher que tem zelo de si. O verso 30 é, na verdade, o verso mais importante aqui. Veja que ele fala que a formosura é uma ilusão e a beleza acaba. Mas a mulher que teme o Senhor, Deus, será elogiada. Então a mulher que teme o Senhor é a mulher que honra a Deus acima de tudo. Honra a Deus em primeiro lugar. Essa mulher que honra a Deus é a mulher que vai procurar, que vai seguir, que vai obedecer aos mandamentos do Senhor. E ela vai entender e perceber o casamento como um ministério, como um projeto de Deus. Então, essa mulher que teme ao Senhor merece tudo pelo que ela faz. E ela merece todos os elogios porque ela é uma mulher de valor. E o que se tem visto nos dias atuais é que muitas vezes a mulher que é virtuosa é a mulher que é criticada. E muitos homens estão elogiando e valorizando as mulheres que não têm nada daquilo que a mãe do rei Lemuel disse para ele. Então aqui Provérbios 31 traz um direcionamento. São conselhos de uma mãe, de um rei, sobre o que ele deve fazer. Não corra atrás de prostituição. Fortaleça o seu relacionamento com Deus, para que você seja uma pessoa de valor. Depois, não se entregue para bebidas, para vícios. Ela fala de bebidas, mas não se entregue para jogos de azar. Não se entregue para a pornografia. Não se entregue para a ira. Não se entregue para a contenda. Não se entregue às suas emoções de ser uma pessoa descontrolada, que não tem domínio sobre as emoções. Não se entregue para nada que faça você perder o juízo, perder o governo, o reino da sua vida. Quer você queira, quer você não queira, você é um rei, você é uma rainha. Você decide o que você come. Você decide a hora que você dorme. Você decide com quem você sai, com quem você anda. Você decide se você vai gritar, xingar e responder uma pessoa que fala um palavrão para você. Ou se você vai dizer, vai deixar para lá
e vai dizer assim: é só um tolo que acordou mal com a vida e quer jogar o lixo que está no coração dele, no coração dela, em cima de mim. Então, eu não vou dar atenção para isso. É você que decide. Todas essas coisas é você que decide. Se você deixa uma pessoa ficar fofocando da vida dos outros para você, para tomar o seu tempo, ou se você acorda com planos, projetos para fazer coisas que trazem resultado, mudança para a sua vida. É você que decide se fica na tela do celular, rolando a tela, vendo a vida dos outros, alimentando inveja no coração, cobiça pelo que é dos outros. Ou se você resolve procurar oportunidades, ver treinamentos, ver propriedades, ver o que você pode fazer para mudar a sua vida. É você que olha e decide quais atributos e qualidades você vê na hora que procura uma pessoa para um relacionamento. Tudo isso são coisas que você que decide, que você que faz. Então é você que decide se você vai reinar na sua vida ou se você vai deixar a vida passar. Se você disser, deixa a vida passar, eu não preciso me preocupar com isso. Você está tomando uma decisão. A decisão de não reinar. E quem não reina sofre as consequências daquilo que a vida traz. Agora vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, onde Paulo traz alguns conselhos sobre como deve ser um homem. Ele fala sobre conselhos para quem quer ser um bispo, para quem quer ser um pastor, um sacerdote, só que esses ensinamentos aqui se aplicam para todos os homens. Se aplicam para todos. Então aqui 1 Timóteo capítulo 3, ele fala assim: este ensinamento é verdadeiro. Se alguém quer muito ser bispo na igreja, está desejando um trabalho excelente. Verso 2: o bispo deve ser um homem que ninguém possa culpar de nada. Deve ter somente uma esposa. Ser moderado, prudente e simples. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa e ter capacidade para ensinar. Então aqui ele fala a respeito de um homem que tem apenas uma esposa, que é moderado, não é uma pessoa estourada, de pavio curto, que para tudo entra na gritaria, no xingamento, no berro, mas que é moderado, prudente. Prudente sabe que deve buscar a Deus, deve ter o temor ao Senhor, sabe que deve administrar bem a sua saúde, cuidar do seu corpo como templo de Deus, sabe que deve buscar sabedoria e aumentar a sabedoria, porque o aumento da sabedoria aumenta a força, aumenta a capacidade de decisão. Sabe escolher o melhor. No meio de várias alternativas, é prudente. Sabe a hora de entrar num financiamento. Sabe a hora de deixar as coisas calmas, não entrar numa dívida antes do tempo. Sabe administrar as finanças de casa. É prudente, não é consumista. É prudente, tem domínio sobre as emoções. Não sai por aí comprando coisas querendo ostentar. Ah, o meu vizinho comprou um carro novo, então eu vou comprar um carro novo também. Tal pessoa da minha família se mudou para um bairro melhor, que é bem mais caro, então eu também vou assumir a mesma dívida. Então um homem que segue nos caminhos de Deus é prudente. Não fica buscando a aprovação dos outros, sabe de si e sabe da importância de administrar bem a sua casa.
e é simples. Resolve as coisas sem muitos problemas. Tem aquela pessoa que é complicada, para tudo complica. Deve estar disposto a hospedar pessoas na sua casa, significa uma pessoa que respeita e trata bem as pessoas. Uma pessoa que tem essa estrutura de lidar bem com pessoas e ter capacidade para ensinar. A capacidade para ensinar vem do treinamento, da busca pelo conhecimento. Verso 3. Não pode ser chegado ao vinho. Já falamos disso em Provérbios 20. E Provérbios 23, que também fala a respeito da bebedice, que ela leva só a pessoa à ruína. A pessoa perde o controle da vida e nem briguento, mas deve ser pacífico. Ou seja, uma pessoa que busca paz, pacífico e calmo. Não deve amar o dinheiro. Se a pessoa ama o dinheiro, ela acaba muitas vezes sendo avarenta. Se de um lado tem o gastador, o consumista que torra o dinheiro de casa, tem aquele que não usa o dinheiro para guardar, sendo avarento. Tem e não usa. Verso 4. Deve ser um bom chefe da sua própria família e saber educar os seus filhos de maneira que eles lhe obedeçam com todo respeito. Vemos que nos tempos atuais existem muitos homens que têm dificuldade de colocar limites nos filhos. Eles dizem: deixa ele fazer tudo o que ele quer, deixa ele livre. E muitas vezes nascem filhos que desonram os pais. Então é preciso ter esse controle na educação dos filhos. 5. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? E aí o verso 6. O bispo não deve ser alguém convertido há pouco tempo. Se for, ele ficará cheio de orgulho e será condenado como o diabo foi. Esse verso 6, quando você busca uma pessoa para o relacionamento, você deve buscar uma pessoa que já tem uma caminhada maior com Deus. Tem muitas pessoas que se casam com alguém que dizem: a pessoa veio ontem na igreja, então a pessoa já vai ficar na igreja. Se casam e a pessoa mal fica 1 mês, 2 meses na igreja. Logo depois do casamento, a pessoa age como se estivesse no mundo, fazendo as coisas do mundo, sem nenhum compromisso com Deus. E aquele casamento acaba naufragando, porque a pessoa se envolveu com alguém que não estava ainda firmado em Deus. Verso 7. É preciso que o bispo seja respeitado pelos de fora da igreja, para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. O verso 7 está dizendo: procure uma aplicação prática do verso 7. O que as pessoas de fora falam a respeito da pessoa que você está buscando para o relacionamento. Aquilo que as pessoas falam da pessoa traz o conhecimento da fama, como que a pessoa é. Então, algumas cautelas aqui sobre como deve ser um homem de Deus. E para terminar, Efésios capítulo 5, que nós falamos que faríamos essa leitura de Efésios capítulo 5, nós vamos aqui no versículo 25. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. 26. Ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com sua palavra. 27. Fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. 28. O homem deve amar a sua esposa assim, como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. 29. Porque ninguém
odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo como Cristo faz com a igreja. 30. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Então aqui nós vemos uma palavra que fala, lendo mais uma vez o 28. O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. O 29. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo faz com a igreja. Verso 30. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Então ele fala a respeito de como o marido deve cuidar da sua esposa. Ele deve dar a vida pela sua esposa como Cristo deu a sua vida pela igreja. E um último texto aqui. Esse é o último texto mesmo, para terminar aqui sobre questão de marido e mulher. 1 Pedro. Pedro aqui escreve em 1 Pedro, no capítulo 3. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido, a fim de que, se ele não crê na mensagem de Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir. Não será preciso dizer nada. 2. Porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Então, muitas mulheres que são cristãs pensam, como eu ganho meu marido para Deus? Pedro diz, haja, mostre que você é uma mulher virtuosa e ele, pelo seu procedimento, vai se achegar a Deus. 3. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. 4. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Agora, quando o verso 3, quando Pedro fala, não procure ficar bonito usando enfeites e penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Tem mulheres que leem esse texto e dizem, então Pedro fala que não devemos ficar vaidosas e acabam se descuidando. Nós vimos lá em Provérbios 31 que a mulher virtuosa, ela se veste de linho. Significa que ela tem zelo, ela se alinha. Agora, o que Pedro está dizendo é que não seja só aparência, mas que exista a beleza do coração, que é o que o versículo 4 diz. A beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. É a beleza de um espírito calmo e delicado que tem muito valor para Deus. Verso 5. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado. As mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele, elas eram obedientes ao seu marido. 6. Sara foi assim. Ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha, se praticar o bem e não tiver medo de nada. Um detalhe para os homens, que vão dizer, a Bíblia fala que a mulher tem que obedecer. Ela obedece o marido que assume o papel como Cristo assumiu pela igreja. Então, se o marido é um homem que realmente é um homem como Cristo amou a igreja, a Bíblia está dizendo, obedeça ao marido porque esse marido é aquele que está cuidando de você, como Cristo cuidou da igreja. Agora, o homem que passa a desonrar, desrespeitar e até agredir verbalmente, emocionalmente, psicologicamente ou até pela agressão física, esse homem, você que é mulher, ele não deve ser obedecido. Ele deve ser contrariado para que ele entenda que está no caminho errado. Precisam ser contrariadas as condutas de agressão. Isso não pode ser aceito, não pode ser admitido, porque se você admite isso,
ele está desonrando a sua vida. Agora o verso 7. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso, deve ser tratada com respeito, porque a esposa também vai receber junto com você o dom da vida, que é dado por Deus. Então a mulher também tem valor diante de Deus. Então respeite a mulher como uma pessoa que tem muito valor para Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Então esse texto aqui encerra essa questão dos deveres matrimoniais, tanto do marido quanto da esposa. Os homens também têm textos que revelam a sua responsabilidade de homens que têm valor e que agem com virtude. São esses homens que Paulo escreveu em 1 Timóteo capítulo 3. Maridos de uma única mulher. Aqueles que dão a vida pela família. Aqueles que são moderados, são prudentes. E aqueles que, como Pedro disse aqui, reconhecem a mulher como sexo mais fraco e cuidam e zelam dela, entendendo que ela também tem valor e que também recebe o dom da vida que é dado por Deus. Agora é o momento do apelo e do convite evangelístico. Evangelístico vem do evangelho. Evangelho quer dizer boa notícia. Então é o momento do apelo e do convite evangelístico, do convite para receber o evangelho, para receber uma boa notícia, o convite para que você receba Jesus. Jesus é a boa notícia que Deus enviou para a humanidade. A humanidade estava longe de Deus. Deus trouxe uma boa notícia. Vou enviar Jesus. Ele vai morrer por todos e eu vou perdoar a todos pelo sacrifício que ele vai fazer. Então Jesus é o evangelho. Jesus é a boa notícia. Jesus morreu por nós para nos dar o perdão dos pecados e vida eterna. Então, lendo aqui a mensagem na tela, Jesus Cristo é a verdadeira videira. E nós só podemos frutificar se permanecermos nele. Se nós o aceitarmos e vivermos de acordo com o que ele ensina. Isso nos gera frutos. Muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida. A fonte da vida é Deus. E você só chega a Deus por meio de Jesus. E você alcança Jesus quando você abre o coração e abre a boca e confessa que quer Ele na sua vida. Então muitos relacionamentos secam porque estão desconectados da fonte da vida, estão longe de Deus. Na cruz, Cristo veio restaurar as nossas raízes, curar nossos frutos amargos e fazer nascer um novo legado. Em nós, Ele quer trazer um novo legado, uma nova vida em nós. Se hoje você deseja entregar a sua vida a Ele e permitir que Deus transforme a sua história, ore comigo. Faça essa oração que está aqui na tela comigo, a oração de confissão. É uma oração em que você confessa que você quer Jesus na sua vida. Quando você confessa que quer Jesus como Senhor da sua vida, como líder da sua vida e como seu Salvador, você pede o perdão pelos seus pecados. E Deus dá o Espírito Santo a você. Você pode pedir que Deus dê o Espírito Santo a você. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Deus Pai criou todas as coisas. O Deus Filho morreu em nosso lugar para recebermos o perdão dos pecados e nos levar até a Deus Pai. E o Deus Espírito Santo mora em nós, recebendo as palavras de Deus Pai e de Deus Filho e comunicando para nós no nosso coração. E quando você faz isso, o seu nome é registrado no céu, no livro da vida. O livro da vida é um livro que tem o registro do nome de todos os que aceitam Jesus, que passam a ser recebidos como filhos, como filhas de Deus. Então faça essa oração comigo se você ainda não entregou a sua vida para Jesus. É tempo de você ter a conexão
com a fonte da vida que é Deus. E para isso você precisa receber Jesus primeiro. Então ligue o seu coração e o seu pensamento a Deus, dizendo: eu quero ser um filho de Deus. Eu quero receber o Deus como meu Pai. E ore comigo, diga: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que somente Jesus salva, que todas as orações devem ser feitas exclusivamente a Jesus. Jesus morreu por nós e nos perdoou os pecados pelo sangue dele. Mas ele ressuscitou, está à direita de Deus, ouve todas as orações que são feitas a ele e intercede por todos diante do Pai. Então ore somente a Jesus. Ele vai ouvir você e vai levar as suas preces, orações ao Pai. E você receberá as respostas de Deus. Ore sobre tudo da sua vida, tudo. Coloque toda a sua vida nas mãos dele. Ele endireitará os caminhos que estão tortos. Ele trará respostas e soluções para você. Se você acompanhou todos os 31 dias, os 31 capítulos, a leitura de todos os capítulos, então agora faça uma revisão. Nós vamos entrar num próximo e novo mês. Já comece se programando, planejando, ler cada dia do mês um capítulo de Provérbios, com o propósito de fazer anotações daquilo que você percebe que precisa e deve melhorar. Quanto mais você se dedica na leitura da palavra, na aplicação dela na sua vida, em meditar, entender, para aplicar e aplicar, mais você vai crescer e alcançar o caminho da felicidade. É isso que Deus tem para todos os que governam, para os reinantes. Ele quer que você seja o rei da sua vida, que você seja a rainha da sua vida, que você tome as decisões certas na sua vida, que você seja uma pessoa que reina e que governa bem. É isso que Deus tem para os que confiam nele e querem obedecer os caminhos dele. Então, medite, aprenda e aplique, e você receberá a felicidade como a dádiva, o presente que Deus deu para todos os que confiam e obedecem a Ele. Deus abençoe a sua vida grandemente. Se você lembrou de alguém que precisa mudar de vida, que precisa de respostas, de mudança, compartilhe esse estudo e convide a pessoa para fazer um estudo de provérbios com você. Você pode criar um grupo no WhatsApp, acrescentar pessoas e tudo que você aprende, você pode compartilhar. Você pode conversar a respeito desses ensinamentos e assumir o compromisso de ensinar outras pessoas. Essa sua posição de liderança, de querer ensinar, socorrer, ajudar as pessoas que sabem menos que você, vai fazer com que você mesmo, que você mesma cresça, aprenda, veja os desafios que as pessoas passam. E isso vai fazer que você consiga alcançar mais pessoas para o reino de Deus. Permita-se ser um instrumento, uma ferramenta de Deus, para ajudar outras pessoas que estão perto de você. Faça isso e Deus vai honrar a sua vida, seus propósitos, a sua família também. Deus abençoe a sua vida grandemente. E eu vou deixar aqui no canto superior direito um cartão que, se você clicar em cima ou você apertar aí o mouse no seu computador, você vai cair numa série chamada Provérbios e Vida Sentimental. São leituras dos 31 capítulos na perspectiva só da vida sentimental. E no canto inferior direito, embaixo, eu vou deixar um outro cartão que traz para Provérbios e Trabalho.
carreira profissional, negócios, empresa. Então, a leitura de Provérbios nessa perspectiva da carreira profissional. Você pode acessar essas leituras dos capítulos nessas perspectivas de acordo com aquilo que você entende que deve meditar, refletir e buscar para a sua vida. Deus abençoe a sua vida grandemente. Permaneça sempre firme com o Senhor. Amém e amém.